Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, provável escalação do São Paulo contra o Puerto Cabello no jogo de hoje para a segunda rodada da Copa Sul-Americana. E será que o Rogério Ceni fica ou sai? Então, vamos embora pro vídeo. Evidente que segurava o Rogério ainda, na arquibancada inclusive, não quer mais a presença dele no São Paulo. Esse é digamos, um processo. Há alguns meses a gente falava que a internet já tinha demitido o Rogério e o estádio não, né? Pelo que você lê aí nas mensagens, isso desde o ano passado. E de fato, a independente é quem dá o ritmo ao estádio e quem blindava o Rogério nesse período todo. E quando você fala, não é o Júlio Casares presidente, não é o Belmonte diretor, não é o Muricy que sustentava o Rogério, é exato, você tem total razão. Pode ser, digamos, amador, pode ser, mas nenhum desses caras conseguia dar a sustentação ao Rogério que a torcida organizada dava. E mais, as ausências públicas desses caras nos momentos de crise do São Paulo ainda faziam com que a torcida tivesse que determinar situações, pactos e tudo mais. A conversa no centro de treinamento há uma semana antes do jogo contra o Tigre e foi ali conversada uma situação de priorização do brasileiro, por exemplo, que a diretoria é incapaz de fazer, priorizar campeonato ou não, ela entrega para o técnico. Então, desde que a diretoria do São Paulo, Júlio Casares, sobretudo, resolveu trocar o Crespo pelo Rogério, lá atrás, uma decisão para mim completamente estapafúrdia e estúpida, ela se eximiu de responsabilidade, de tudo, e só se preocupa com os números de conselheiros para uma reeleição no final do ano. Então, manter o Rogério é cômodo para essa turma. Agora, o que a torcida faz com esse comunicado é, ao mesmo tempo, passar a bola para a direção, para a omissa direção que o São Paulo tem. Porque o São Paulo tem, se você for pensar, tudo que tem acontecido nos últimos tempos se manifestam. O Rogério, nas entrevistas pós-jogo, e a torcida organizada. A direção é simplesmente omissa, né? A questão, na minha avaliação, da mudança de comportamento da torcida organizada em relação ao Rogério, já que a diretoria não se manifesta. O descolamento do Rogério da realidade que o time do São Paulo exige hoje, que é simbolizada pela partida contra o Botafogo. Não é porque o São Paulo dominou o Botafogo e teve grandes chances de vencer a partida, mas a atitude do Rogério ao querer contra um adversário que só se defende e ganhou do São Paulo 3 vezes da mesma forma, o Luiz Castro ganhou do São Paulo das 3 vezes da mesma forma, dando a bola ao São Paulo, de um descolamento da realidade do Rogério de que o campeonato do São Paulo é para se manter na primeira divisão. E aquilo que foi conversado lá no centro de treinamento naquele dia, o Rogério também roeu a corda. O Rogério tinha conseguido, lá contra o Tigre, melhor partida do São Paulo do ano, mostrar um esboço de um time que poderia ser um time mais competitivo, cauteloso e ao mesmo tempo mais eficiente. E não cair na tentação da inócua proposta de jogo. Uma coisa é o Diniz fazer isso agora, no Fluminense, depois do que ele percorreu, sem a água batendo no pescoço. A outra coisa é fazer. E quando você joga com um zagueiro só e tudo mais, você está correndo o risco de, assim como o São Paulo dominou o jogo, o Botafogo teve 10 chances de matar o jogo. E matou na penúltima bola, numa cabeçada. De novo, como vinha acontecendo. Então, talvez a Independente, que foi com 50 ônibus para o Rio de Janeiro, e de novo, aliás, é a grande responsável por essa onda de apoio e manifesto aos jogadores do São Paulo e ao time em todas as partidas, ela se sentiu, traída, ou ela está apavorada. Ela não sabe o que fazer. E, assim como a direção do São Paulo não sabe o que fazer. O trabalho do Rogério, ele é péssimo. Não é que ele é ruim. O trabalho do Rogério, ele é péssimo. Os momentos
ideais ou adequados para a substituição do Rogério já se passaram, não é esse. Né? Evidentemente não é esse. Era novembro do ano passado, acabando a temporada. Era talvez depois do Paulista, tendo uma parada inteira, mas não. Como a diretoria é completamente omissa, ela espera ficar uma situação praticamente insustentável. E como a gente estava citando o Corinthians outras vezes, é quase como se a torcida se virasse contra o Silvinho, e não quero comparar a idolatria de um ou de outro, mas quando a torcida organizada do Corinthians se volta contra o Silvinho, o do Willian no mesmo dia, tchau. E é assim que funciona num clube de futebol, no futebol brasileiro. Simplesmente isso. E é isso mesmo, o seu diagnóstico está correto. A torcida independente segurava o Rogério até então. A partir do momento que ela se coloca contra e passa a batata quente para a mão da diretoria, veremos qual a decisão a tomar. Talvez a não tem opção. Não tem opção. Porque ela não tirou o apoio ao Rogério, ela pediu para demitir, é diferente. É. Uma coisa é parar de gritar o nome do Rogério ou parar de ir no CT e falar aceitamos e acreditamos no seu trabalho. De uma forma imperativa, inclusive com a exclamação, demita o Rogério. É. Então, o tal do conforto que o Júlio Casares podia ter até agora, que era confortável ter o Rogério, não é mais, é desconfortável, porque Exato. ele vai todo jogo ouvir lá, tchau Rogério, sai Rogério e tal. Então acabou o conforto. Você vai demitir porque acabou o vestiário, os jogadores não estão com o Rogério se colocar outro técnico agora vai tirar desse time, vai virar uma máquina de jogar futebol, vai ficar o City? Não vai. Então é o seguinte, para muita gente, já há um bom tempo, fala o seguinte, quem está se danando nessa história é o Rogério. Eu acho mais fácil a Independente pedir, Rogério, peça a demissão, do que chegar pro Casares, que é o presidente blogueirinho, que usa o Rogério como escudo, pedir para demitir. O Casares não vai demitir do nada. Aconteceu uma catástrofe. O São Paulo ser eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, ser eliminado agora pelo Ituano na Copa do Brasil, passar meia dúzia de rodadas e estar na lanterna. Aí eu acho que, diante da circunstância, vai demitir. Mas o Rogério, muita gente acha, ele não precisa passar por isso. O Rogério, pelo nível, o preparo que ele tem, um cara inteligente, estudioso, é um dos técnicos mais promissores do futebol brasileiro, tal. Tem gente que odeia o Rogério por vários motivos e tal, mas não dá pra negar que o cara é acima da média, é um cara inteligente, articulado, tem um preparo, eu acho que ex-jogadores do futebol brasileiro que viraram treinadores, é um dos caras com mais capacidade intelectual, inclusive, para exercer cargo até de direção. É um cara que pode ir trabalhando na Europa aí, até ter algum tipo de sucesso, fala outros idiomas, se cercou de estrangeiros como auxiliares, fez lá estágio na Europa também. Então, assim, para defender o Rogério, eu acho que o Rogério, se ele pedisse demissão, para ele era a melhor coisa. Porque qualquer São Paulino, vivo ou que já não está mais aqui, sabe que esse time do São Paulo vai lutar para não cair. Que o time é limitado. Então não adianta primeiro demitir ele e colocar outro cara, porque o São Paulo não vai virar, não vai começar a pagar em dia, não vai começar a contratar craque, estrela. Então o Rogério, para mim, ele tá meio que... claro que ele é bem remunerado, ganha o dinheiro dele, não sei se em dia ou não, né? E deve ter multa, né? Na outra vez que ele foi mandado embora pelo Leco e se sentiu traído, porque ali ele tava montando um time legal, cheio de garotos, o Leco vendeu um monte de garoto e depois demitiu ele. Ele ganhou 5 milhões de reais de multa naquela oportunidade. Um terço do que ganhou o Vitor Pereira no Flamengo. Eu não sei qual que é o valor da multa se demitir o Rogério agora. O São Paulo não tá nadando em dinheiro como o Flamengo para ficar demitindo o treinador e ficar pagando multa. E ainda para contratar outro cara daqui a pouco que você não sabe se vai fazer alguma coisa. O Rogério Ceni gosta do São Paulo, para não dizer que ele ama o São Paulo. O cara viveu no Morumbi lá, o cara desde 90 fez a carreira dele. Ele já é podre de rico, pra quem não sabe, o Rogério acumulou muito dinheiro e como é inteligente, né, diferentemente de outros jogadores, soube fazer esse dinheiro rodar e ainda tem, então, uma situação muito privilegiada. Ele não precisa do São Paulo financeiramente. O Rogério Ceni não é difícil de arrumar emprego em outros lugares. No Corinthians, no Palmeiras, no Santos, dificilmente vai arrumar emprego. Mas outros times do Brasil, vários outros já o procuraram em alguns outros momentos, já dirigiu outros clubes. É um cara que pode muito bem morar fora do país, trabalhar fora. Então, ele não precisa do São Paulo. O Rogério não precisa. Financeiramente, como profissional, ele pode arrumar um outro lugar onde ele tenha mais paz. Então, ele está se colocando numa situação difícil, porque o São Paulo vai lutar embaixo. E ele está comprando a briga. Com as armas que o São Paulo tem, com o pouco dinheiro que o São Paulo tem, com esse time meia boca que o São Paulo tem, ele tá dando a cara pra bater. Vou entrar nesse Campeonato Brasileiro, vai ser um tiroteio, o São Paulo tá lá embaixo, vai tomar mais tiro do que vai dar, e ele não tá fugindo, entendeu? Então, eu dou mérito pro Rogério nesse sentido. Me estranha um pouco esse momento agora, primeira rodada do Brasileiro, né? Ainda tem muita coisa pra acontecer. São Paulo, até na Copa do Brasil, que fez uma estreia deprimente, até na Copa do Brasil, o São Paulo ainda tá vivo, né? Então, demitir o Rogério não vai ser a solução
acho que para nem metade da metade dos problemas que o São Paulo tem. Então, nesse momento, eu acho que demitir o Rogério Ceni não vai resolver. É mais fácil o Rogério, se ele fosse... Por exemplo, estão falando de novo no Pato, no São Paulo. Como o São Paulo tem... É impressionante. O Erisson nunca teve uma lesão muscular na carreira. Chegou no São Paulo e tem lesão muscular. Cara, é um negócio inacreditável. Mas aí a questão, é coisa mística, sei lá. Aí o problema então, não é o departamento médico. Então, mas é que estão falando o problema do São Paulo. É da preparação física. Então, o aí Pato, é diferente. O Pato tá se preparando, não sei pra se voltar é bom, pro São Paulo. O Pato tá se preparando pra voltar a jogar futebol. Ele tá treinando no São Paulo. Tem torcedor do São Paulo que quer o Pato de volta. Eu não sei se o melhor pro Pato é tentar se recuperar no São Paulo, né? O São Paulo não tá recuperando ninguém. Isso, né? Mas tem torcedor do São Paulo, vários, inclusive, que eu conheço, que querem o Pato. Não, o Pato. ele está sendo gente, o que o Pato vai fazer agora? O cara não quer o Ceni, mas quer o Pato. Eu não entendo também. Isso é informação. Voltou-se a falar no Pato dentro de São Paulo, de forma real. Porque o São Paulo tá com um monte de atacante baleado, vive com lesões. O Pato tem um carinho pelo clube. O Pato abriu mão, um dinheirão do São Paulo. Quando ele rescindiu com o São Paulo na última vez, então, ele foi muito parceiro do São Paulo, porque o São Paulo tinha uma grana monstruosa. Ele abriu de um dinheirão. Grande ser humano, pessoa, chama pra evento, participar, então, de bola, de campo. Mas aí você fala, pra ficar com o Erisson com lesão muscular, Caleri que se mata é sensacional. Mas você contrataria o Pato? Então peraí, você tá nesse pacote que eu falei aqui? O São Paulo, pra mim, não tem dinheiro pra jogar pra jogador nenhum. O Pato também não acho. Mas você vê, a crise do São Paulo, inclusive de jogador, por causa de... O Luciano voltou a se machucar. O Luciano, com todo respeito, ele não engraxa a chuteira do Renato Augusto. Mas em termos de departamento médico, o Luciano é o Renato Augusto de São Paulo. Mas não foi um pisão, foi uma paulistinha, né? Mas porque o Luciano vive no DN. Então, quase todo jogo do São Paulo, ele vai lá e cai no chão, aí mão na coxa, mão na perna, aí sai, a imagem dele no banco sempre com gelo, e aí depois 2 jogos, 3 jogos, quando volta, aí demora pra entrar. Bom, DM no São Paulo. É uma questão gigantesca que ultrapassa o Rogério. Você vai tirar o Rogério, vai botar outro cara, o DM do São Paulo vai virar uma coisa maravilhosa. Não mexeram nisso também? 12, Rio, Minas, Sul e São Paulo, só ganhamos uma do Santos. Isso é uma mancha horrível no trabalho do Rogério. Ele não ganha de time melhor que ele, nunca. O meu recorte é bem maior que o do Nicola. Esse é mais sucinto. O São Paulo não ganha de ninguém forte, melhor que ele, ou do nível dele, desde a vitória sobre o Palmeiras na Copa do Brasil em junho do ano passado, gol do Patrick. E, além de tudo, em 2023, passou a, inclusive, não ganhar de médios, Sim. como o Ituano, o São Bernardo, o Água Santa. De fato, o time não ganha de ninguém no comando do Rogério. Eduardo Marquesan, vale pro futebol e vale pra vida. Você não faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa por medo. Que vergonha. Ratatouille do chefe. Tirone, revela aqui pra gente. No fundo, você é Flamengo. Não sou mesmo. Gabriel Nóbrega, me surpreende como o Rogério, tão inteligente, se sabota tanto e não faz de tudo para vencer. Não é mais questão de qualidade. O Rogério não irá fazer o elenco jogar. Isso para mim é bem intrigante mesmo, porque ele não é um burro, né? Edilson Matos, boa tarde. Pelo elenco que temos, acredito que o Aguirre é a melhor opção. Será que está disponível? Com essa diretoria, o Crespo não voltaria por toda a sacanagem que fizeram com ele. O que acham? O Crespo está empregado, inclusive ganhando em petrodólares. Foi campeão outro dia lá no Catar. Marcos Gondim, é triste pensar em ver Ceni ir embora pelo carinho e gratidão, mas a sensação é que isso é necessário para tentar uma reação. Abraço para o Diego de Guará. Alessandro Alcântara, os números do Rogério são Crespo e do Diniz. Crespo e do Diniz, basta comparar o aproveitamento. Eu acredito no Rogério. Não acredito na organizada e muito menos na direção, diz o Alessandro Alcântara. Os números são melhores? Não. Agora já são piores, né? Já. Márcia, se o São Paulo não cair, a torcida finalmente vai para cima do verdadeiro problema ou vai ficar mais anos e anos se contentando em não cair? Boa pergunta. Ricardo Lipinski. O trabalho do Ceni é afetado pelo acúmulo de função como dirigente, usado pela diretoria. A questão é como a diretoria será sem o seu escudo. Ressuscitar ex-jogadores como Pato é jogar para a torcida? Para mim, muito. Para mim é um negócio... para mim é impensável um negócio desse, mas sei lá, o que você acha, Arnaldo? Em qual aspecto? De voltar ao Pato. Então, essa eu acho uma bizarrice, mas é curioso que tenha surgido também de um post da Independente. Exatamente. Foi isso mesmo. Desespero por reforços sem grana até o dia 20. O Pato, a torcida organizada gosta dele por um motivo, muito mais do que dentro de campo, embora exista aquela ideia, digamos, tanto quanto falsa, que ele é capaz de decidir jogos. Muitos Me lembrem um poucos jogo jogos do São Paulo, mesmo nos bons tempos. Bons tempos de atleta, não estou dizendo nem de... Poucos jogos ele decidiu. O melhor momento dele foi com o Osório, agora, depois de uma cirurgia de ligamento cruzado, mas muito por conta da postura do Pato com o São Paulo no extracampo, de não ter processado o São Paulo, de ter aberto mão da multa rescisória.
Agora, tudo bem, eu acho que esse reconhecimento do São Paulinismo do Pato, entre aspas, ele possa ser retribuído, sim, com usar as instalações, sim, por ser sempre bem-vindo no estádio. Sim. Agora, jogar no São Paulo, cara, sinceramente, não dá, cara. Alguém lembra que ele decidiu o jogo contra o Santos, em 2019, contra o Santos do São Paulo, porra. Cuca no comando, foi mesmo, foi esse jogo, é o jogo da minha retina. E depois, tem uma coisa curiosa, né, porque na saída do Pato, que existe quase um consenso de que o Fernando Diniz não rifa jogador e consegue recuperar todos, fazer o Ganso jogar, o que jogar. Com o Pato, ele desistiu. Exatamente. Ele desistiu do Pato e aí o Diniz desistiu do Pato. Aí o Pato pediu a rescisão do contrato. Luiz Cobra, uma troca com o Fortaleza do Rogério pelo Voivoda não seria uma boa? Sim, mas aí. Vamos lembrar, o Voivoda ficou um turno inteiro na zona do rebaixamento, hein? O ano passado. Mas mas aí existia um pouco a impressão de que ele podia. Eu acho que essa impressão. Então, hoje não. Aí que tá. Eu tava pensando nisso outro dia, lembrando em certos momentos do Voivoda no Fortaleza. Chegou uma hora que já tava no arranca mais nada do time, não sei o que, de repente deu uma virada. Não tô falando que isso vai acontecer com o Rogério, então, nem acho. Era a nossa impressão, né? Mais que não arrancava nada, mas. Enfim. Não, no G4 a gente entrevistou lá o jornalista de lá, falando, eu acho que não tá dando mais, não dá mais, o cara não arranca mais nada. Então, tá mas perdendo de todo mundo. De repente deu uma virada. Aí tem uma coisa. Não acho que vai acontecer com o São Paulo. O de repente exigiu uma mudança de postura do time. Você lembra como começou, de repente? Sim, exatamente. Mudou, passou a jogar mais fechado e tudo mais. Passou a jogar mais fechado, buscar ponto fora de casa, ponto a ponto. Foi assim que foi uma mudança de postura tática, inclusive, de estratégia da parte dele. O São Paulo não tem atacante para colocar nesse jogo. Porque o Luciano virou dúvida, né? Provavelmente não vai para o jogo, se for vai no sacrifício. E o Erisson e o David estão lesionados. O Caleri jogou contra o Ituano, fez gol contra o Botafogo, mas tá voltando de lesão. Eu digo, não tem atacante que, tá perdendo muitos homens de ataque. Precisa fazer gols. E aí tem uma informação que ela é adicional nesse vídeo, que é da possível volta do Alexandre Pato. Eu diria que nesse momento ela não é nem possível, ela é provável. Informação do meu colega de bancada do Jogo Aberto, João Pedro Sgarbi. O Alexandre Pato está treinando no CT da Barra Funda, recuperando de uma lesão, e tem uma perspectiva de em 2 semanas já poder ficar à disposição para jogar. Ele não está contratado pelo São Paulo, ele usa as dependências do clube, o uniforme do clube, a estrutura do clube para poder se recuperar, como foi acordado e pelo relacionamento que ele tem com a diretoria, com os funcionários do clube. O Alexandre Pato está sem clube, está sem contrato com o Orlando City, e as informações que nós temos nesse momento são as seguintes: o São Paulo está olhando com bons olhos o retorno, porque o Pato, mesmo aos 33 anos, ele pode render mais do que os que lá estão. Tem muito atacante, jogador no São Paulo, que não tem a qualidade técnica do Alexandre Pato. A gente volta naquela questão, será que o Pato vai render? Será que o Pato tá focado? Será que o Pato vai querer? É claro que a gente precisa saber disso, né? Tem grandes jogadores de nível técnico excelente que não conseguem corresponder mais, porque lhes falta competitividade. O caso do Lucas Lima, que hoje tá no Santos, o caso do Luan, que tá no Corinthians. O Alexandre Pato, será que estaria nesse rol ou ele teria condições de desempenhar? Eu ainda apostaria no Pato, viu? Especialmente porque, para mim, qualidade é superior a qualquer outra coisa no futebol. E ele tem. E você precisa, evidentemente, criar essa competitividade, essa vontade nele. Eu acho isso mais fácil do que você botar qualidade no David, no Erisson, no Wellington Rato, que não são jogadores desprezíveis, mas não tem a qualidade do Pato. Eu acho mais fácil você perceber vontade no Pato do que dar qualidade a outros atletas que não são tão bons quanto ele. E também tem uma informação: o Pato quer, tá? O Pato, inclusive, aceitaria um contrato de produtividade, o que seria muito melhor, porque ele já não custa mais do que já custou. Ele também talvez teria que bater algumas metas, de entrar em algumas partidas, ser relacionado, fazer gols, aquela coisa toda. E aí, enfim, poderia fazer um contrato até o final do ano, pagando um salário bem menor do que o São Paulo pagaria. Ele tá com a família aqui, né? A esposa mora aqui, ele não precisaria sair daqui, ele é bem quisto pela torcida do São Paulo, ele gosta do clube. Então eu acho que, se os dois querem, a tendência é que isso aconteça nos próximos dias, tá? A gente vai ficar monitorando, é uma possibilidade por enquanto, mas é uma possibilidade bem forte, porque, como eu disse, se tem vontade de ambos, só não acontece por uma eventualidade, né? E enquanto isso, pode ter troca no comando técnico. Meu Deus, que loucura. O que vocês acham? E aí, pessoal, por a escalação de acordo com o GE, tô aqui com o celular na mão para vocês: Rafael, Rai Ramos, Beraldo Arboleda e Caio Paulista, Pablo Maia, Nestor, Marcos Paulo, Michel Araújo, Alisson e Luciano. Lembrando que o David está machucado,
que o Caleri vai ser poupado, já que ele volta de lesão, já jogou 2 jogos seguidos. Então, assim, seria um mistão, mas em decorrência aí da pressão que o Rogério Ceni sofre, de que a torcida independente pediu sua demissão, ele vai com o time quase todo titular. Ainda desconfio que talvez possa ir com 3 zagueiros, mas 3 zagueiros contra o time da Venezuela, né? Ah, mas é o líder do campeonato venezuelano, só teve uma derrota que foi contra o Tolima na Copa Sul-Americana. Gente, é o que o Arnaldo e o Tironi falaram, né? Pode ganhar de 10-0 que a pressão não vai diminuir, ela se perder um abraço. Vendo o jogo de hoje aí, o São Paulo que joga com Puerto Cabello, os cabeleiras aí da Venezuela. São Paulo com mais que obrigação de vencer. Vencendo já se distancia dos rivais. E aí tem que torcer aí para um tropeço do Tolima, ou até mesmo o Tolima vencer, que os dois pontuam 6 pontos e aí vai ser no confronto direto. Lembrando que depois do jogo contra o Tolima, o São Paulo pega o América Mineiro no Morumbi e depois jogo decisivo contra o Ituano na terça-feira. Então, assim, o cenário está aí. Como foi dito, como a gente sabe, as rodadas, os desafios do São Paulo, esses primeiros jogos não são jogos dificílimos, né? O São Paulo já perdeu ponto contra o Botafogo, não venceu o Ituano. Então, assim, preocupa a atuação do São Paulo. Mas vamos ver aí o que vai vir aí no jogo de hoje, principalmente qual vai ser a reação da torcida com relação ao Rogério Ceni. De que a Independente, que era a última fonte de apoio do treinador, agora também pede pela cabeça do mesmo. Então, é isso, pessoal. Tenho certeza que se eu fizer uma enquete, uma grande maioria vai querer a saída do Ceni. A questão que fica é quem viria para o lugar de Rogério Ceni, eis a questão. Mas é isso. São Paulo com o time quase completo, só não está mais completinho porque tem jogadores machucados. Né? Lembrando, o Erisson se machucou, o Caleri voltando de lesão. E até o dia 20 pode vir a aparecer uma grande novidade, que é o Alexandre Pato, ele mesmo, estaria proposto a jogar pelo São Paulo por produtividade. Meu amigo, quem te viu, quem te vê. Seria também um bom escudo para a diretoria, né? Mais um, né, para agradar a torcida. Lembrando que o mais esquisito desse cenário todo é que até agora você não escutou um pio da torcida com relação à carta da Independente e em defesa do Rogério Ceni, por exemplo. Mas vamos aguardar o jogo de hoje, 9h30 da noite no Morumbi, São Paulo e Puerto Cabello. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder esse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, uma ótima terça-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.